Olá a todos, muito bom dia. Estamos aqui de novo para mais um de porta aberta, por mais um ano letivo. Estamos em setembro, é a rentrée, não é? Como se costuma dizer, e voltamos com energia para mais umas boas conversas e a celebrar também a entrada no quinto ano de porta aberta, não é verdade, Tânia? Estávamos aqui a contar pelos dedos, vai fazer, este será o quinto ano que temos este projeto a acontecer, e é bom poder regressar a ele à medida que vamos conseguindo e que vamos conciliando com as nossas coisinhas também. Portanto, bem-vindos ao quinto ano de Porta Aberta. É isso. Então, o tema que nós escolhemos hoje para trazer aqui para este episódio é um tema igualmente interessante e que tem que ver com a utilização de instrumentos ou não na avaliação em terapia da fala e diria que noutras áreas também, não é? Porque a questão que nós vamos aqui discutir acho que se aplica a outras áreas. E, portanto, o que é que tu costumas fazer, Tânia? Eu sei o que tu costumas fazer. Nós estamos aqui a conversar para mais pessoas, mas qual é a tua opinião sobre o assunto? Utilizar instrumentos de avaliação e atenção, há instrumentos normalizados, outros não, padronizados, aferidos, validados. Portanto, dentro dos instrumentos, temos vários tipos de instrumentos, mas será que também não podemos avaliar sem instrumentos? Enfim, qual é a tua opinião? Bom, então, na minha prática, a opção é sempre a utilização de instrumentos, até porque, a partir dos instrumentos que foram concebidos e foram desenhados para serem sensíveis, a este procedimento e aqui há contribuição para traçar um perfil ou para ajudar num possível diagnóstico ou para obtermos informações sobre uma criança e para determinarmos onde se situam as capacidades desta criança, acima, abaixo. Portanto, os trabalhos, os instrumentos foram concebidos, em princípio, para serem sensíveis, e para nos ajudarem também a saber o que avaliar, que áreas avaliar e serem sensíveis, ao diagnóstico, ao estabelecimento de perfil. Portanto, eu acho que faz todo o sentido utilizar instrumentos que estão trabalhados e que estão aferidos e que estão, pronto, validados, e depois aí seria outras tantas conversas sobre essas metodologias todas, mas, portanto, usar instrumentos que foram, de facto, não foram feitos por mim e inventados por mim, foram alvo de um trabalho de reflexão e às vezes de muitos, muitos, muitos anos, pelos profissionais. Na verdade, não utilizo só estes instrumentos, porque muitas vezes eles também, por limitações até metodológicas, às vezes não encontramos um instrumento para avaliar uma área em determinada idade, porque não temos, ou não está aferido ao português europeu, ou, portanto, por alguma questão, podemos não ter um instrumento para aquela criança ou que nos responda às questões de avaliação que nós clínicos temos e, portanto, por norma, junto à avaliação, uma avaliação mais clínica. Não lhe vou chamar informal, porque eu não sei se ela é assim tão informal, mas diria uma avaliação clínica que é uma avaliação que tem na base a experiência clínica Uhum. individual e daí tem algo de subjetivo, porque tem a ver com a experiência e com os estudos e com o pensamento do clínico, mas que também acho que contribui em muitos casos para não contribui no processo da avaliação toda. Portanto, sim, utilizo instrumentos formais, e sim, utilizo uma avaliação clínica em muitos, muitos casos, se não todos também. É. Eu, eu, eu costumo falar, nós fazemos avaliações clínicas, não é? E eu efetivamente, prefiro usar a expressão instrumental ou não instrumental, porque, na minha ótica, o termo informal é um pouco depreciativo. E eu acho que uma avaliação não instrumental não tem nada de depreciativo. Pelo contrário, tem uma questão que requer alguma experiência. Fazer avaliações sem instrumentos implica que
que o profissional tenha conhecimentos suficientes para poder saber exatamente que tipo de desenho, de avaliação vai ter que conceber, improvisar num momento de avaliação para conseguir filtrar aquilo que ele quer avaliar, e isso requer alguma experiência. E, portanto, não gosto de usar o termo informal precisamente por achar que retira o valor de uma coisa que tem muito valor. Uhum. Claro que depois tem a desvantagem de, de levar a resultados, não é? De colher resultados que não podem ser comparados com a norma, que não podem ser comparados com os resultados que outras crianças teriam se fossem submetidas a essa avaliação, não instrumental, porque foi uma avaliação que não foi passada a mais ninguém. Logo, não tem termo de comparação para aquela criança relativamente aos seus pares. O clínico terá, Era isso que eu porque ia dizer. naturalmente O clínico e a esse conhecimento, literatura essa também, se experiência. calhar não de forma quantitativa. Não tem de forma quantitativa, portanto, é essa a desvantagem. E diria que para um terapeuta menos experiente, não é? Recém-formado, que avaliar com instrumentos é sempre muito mais confortável, não é? Porque se cinge àquela estrutura de avaliação e sabe que se aplicar de forma fidedigna aquele instrumento, vai colher resultados que pode comparar com a norma e com mais conforto poderá dizer se aquela criança está a par dos meninos da sua idade. Bom, eu julgo que esse é o objetivo de quando alguém concebeu um Sim, instrumento, esse claro. seria o objetivo. Seria que nós todos, até porque isto retirava a subjetividade na avaliação e iria Uhum. permitir que todos nós, independentemente de ser a terapeuta A, B ou C, pudéssemos avaliar da mesma forma, as mesmas competências e chegar às mesmas conclusões, porque temos os mesmos procedimentos e também teríamos então as mesmas. Pronto, teríamos os mesmos resultados. Eu acho que os instrumentos foram concebidos para isso. Nós sabemos que depois existem limitações, porque nem sempre temos os instrumentos. Então, na nossa área, em terapia da fala, não é? Temos poucos instrumentos, eu diria, feitos por terapeutas da fala, para terapeutas da fala que tenham esta robusta. Já temos alguns, mas se calhar que não conseguem chegar a todas as áreas, isto do ponto de vista de instrumentos formais, validados, confiabilidade, aquelas coisas todas, não é? Pronto. Mas eles foram concebidos para isso. Se nós sabemos depois que há algumas limitações na prática, o que nos no próprio instrumento, não é? Ou porque não tem aquela área, ou porque não tem aquela, ou porque não tem aquele domínio, ou porque não tem o que for, e acabamos por sentir necessidade de juntar mais, porque também temos o sustento da literatura. Pronto, e nós também sabemos, isto não é propriamente uma crítica à concepção de instrumentos, é que construir um instrumento é muito difícil, é muito trabalhoso, dá muito, não é fácil, portanto é preciso anos de construção também, e portanto Tu agora até percebemos que é estavas o a caminho, tocar, não é? tu agora até estavas a tocar num ponto e, como dizias há pouco, daria, daria asos a muita conversa, a muita discussão, mas um dos pressupostos é que um teste aplicado pela terapeuta A ou B, ou pelo terapeuta A, B ou C, levasse aos mesmos resultados, ou muito equivalentes, não é? Eh, e isto é um pressuposto que também passa, em rigor, por um tipo de validação que nem todos os instrumentos têm, não é? Porque para poder afirmar que um determinado instrumento garante esse pressuposto, eu teria de fazer um estudo em que o instrumento, passado a uma determinada criança, é aplicado por várias pessoas nos devidos momentos, porque sabemos que uma criança não pode ser avaliada com o mesmo instrumento num período curto, num prazo curto, não é? Duas vezes com o mesmo instrumento, mas implicaria um determinado estudo que fizesse uma espécie de validação interavaliadores, para perceber se toda a gente chega aos mesmos resultados. Isso é um tipo de validação que também, que raramente é feita, e portanto nem sempre podemos chegar a nem sempre podemos acreditar que o instrumento garante esse pressuposto, como muitos outros também, não é? Sim, Às eu estava vezes aqui a pensar num dos pressupostos que, por exemplo, é dos que me fazem muita falta enquanto terapeuta, é o instrumento ser de facto sensível
a uma perturbação. Ou seja, às vezes nós temos instrumentos que nos dizem que a criança obtém aquele resultado e que está na média, ou que não está na média. Mas será que não estar na média é uma É uma coisa perturbação? diferente. Quando é que. E nós Exato. temos algumas diretivas sobre isso, mas que o próprio instrumento Sim, deveria ser concebido e trabalhado no sentido de nos dizer, ok, as crianças que têm este e este perfil, abaixo disto, e há alguns que o fazem, não estou a dizer que são todos, mas alguns dos que nós usamos não nos dão estas. Então, a o que é que. maioria diria, não é? Porque isso é outro tipo de estudo que se faz para garantir. Porque uma coisa é eu concluir que os resultados daquela criança após a aplicação de um determinado teste não estão dentro dos valores considerados normais. Isso uma conclusão que é diferente da de dizer que ela tem patologia. Uhum, Porque se o teste estiver só aferido a uma população sem patologia, a única coisa que eu posso dizer é que aquela criança não apresenta resultados conforme os seus pares. É a única coisa que eu posso dizer. Não posso dizer que ela tem sinais de patologia. E é por isso que se fazem testes de sensibilidade e especificidade, para eu poder dizer que ela é um verdadeiro positivo ou um verdadeiro negativo relativamente ao diagnóstico A, B ou C. E isso que nós praticamente não temos. Temos muito pouco. uhum, E muitas das vezes há conclusões precipitadas relativamente aos resultados que são extraídos após a aplicação de um teste a uma determinada criança, porque, efetivamente, ela não ter os resultados dos seus pares não significa uhum, que ela tem a patologia A, B ou C, ou que pode ter sinais dessa patologia, porque os testes teriam que ser testados a esse nível e com essas patologias para podermos fazer essas afirmações. uhum. E estava aqui a ocorrer-me que, para além destas questões, há aqui uma vantagem muito grande de aplicar uma avaliação assim formal e quantitativa, que é o facto de teres um número que podes comparar também, não é? Podes, objetivamente, tens aqui um resultado X que, após intervenção, tem X, ou que não tem, pronto, o que for, não é? Portanto, ou que não tem evolução, ou que tem evolução, portanto, tens dados objetivos, e eu acho que isso. Eu andei aqui a dada altura, e contigo numa dúvida, numa assim meia dividida sobre uma guerra interna com números ou sem números. Houve uma altura que eu não queria pôr números, houve uma altura que eu queria pôr números. Portanto, agora encontramos eu acho que entramos ainda juntas, e agora prossigo nisso, uma coisa em conjunto, que é sim com números e sim com uma avaliação que faz parte desta avaliação, que indica um olhar qualitativo, não é? Porque depois também o que acontece é que nós podemos ter o mesmo número, mas ter perfis muito diferentes, e isto é outra coisa que faz parte da tal avaliação, que às vezes, não é, faz parte do processo de avaliação, que não é só a recolha de dados, mas a análise desses dados, que é o que é que que perfil é que esta criança tem dentro destes resultados, porque eu posso ter a mesma prova, com a mesma pontuação, e na verdade ter crianças totalmente distintas. E a avaliação formal, o número absoluto, às vezes não me diz isto. Eu estou aqui a pensar que há alguns testes que até, estou a pensar no de sintase, por exemplo, que até apresenta isso, tem números, mas também tem respostas esperadas em função da idade, não é? Ou seja, o que é que nós sabemos? As crianças costumam errar em X perguntas, mas costumam errar nestas e costumam responder isto. Estes dados são também muito importantes, e a avaliação formal, se tivesse mais dados sobre isto, era Até muito. para a curva de desenvolvimento normal, não só da típica como da atípica, porque na típica também é expectável que num determinado teste, perdão, encontremos resultados negativos. Para uma determinada idade pode ser perfeitamente normal não se fazer determinado tipo de orações, ou não se fazer, como sabemos, determinado tipo de sons. Mas será que são todos os sons? Ou seja, não podemos, como dizes, não podemos só olhar para o resultado final, não é? Porque o resultado final de uma criança pode não ser preocupante, uma criança com 3 ou 4 anos pode não ter as líquidas, pode ter um teste de produção com um resultado um pouco baixo e uma dar preocupações e a outra não dar, porque uma em relação às líquidas não dá preocupações e a outra em relação a oclusivas e de facto até tiveram o mesmo resultado, Uhum. mas não é suposto não haver produção de oclusivas. E, portanto, aqui é a parte mais qualitativa desta avaliação
para que interesse olhar, não é? Elas tiveram o mesmo resultado quantitativo, mas não têm o mesmo perfil. Uhum. Logo, as conclusões não são as mesmas, A nem as intervenção será preocupações, diferente. e a intervenção será. E provavelmente uma nem precisa de intervenção e a outra precisará. E ocorre ainda outra coisa, só porque a pergunta, nós começámos a conversa para instrumentos e já estamos em análise, pronto, ainda sobre instrumentos ainda há outra coisa, que é, e estou a pensar num caso muito específico dos nossos procedimentos de recolha de amostras de fala. Costumamos utilizar instrumentos formais, não Uhum, é? E chamamos a isso uma avaliação formal, tudo bem. Só uhum, que às vezes são inúmeras as crianças que avaliei, que naquela prova formal, passando exatamente como ela está, os resultados até são adequados e eu em discurso espontâneo é muito observo, importante. observo Outro comportamento. outro comportamento. Isso acontece, por exemplo, quando as crianças estão em intervenção e depois passam a prova, mas até estou a falar antes disso. Estou a falar de que as características daquela alteração são essas. E, portanto, se calhar ainda não temos instrumentos que nos levem formais para isso. E quando não temos então que usar uma avaliação não instrumental para podermos complementar aquilo que estamos a observar, não é? E que a nossa experiência clínica também nos mostra, ou seja, se nós só cingirmos àquele instrumento, se aquele instrumento Uhum, não filtrou aquelas condições, vou dizer que não há dificuldades se eu estou a ouvi-las, não é? claro, Pensar, tenho um instrumento que me diz que a criança produz um re e tem um re, mas eu ouço no discurso que nunca produz um re, o que é que eu faço com isso? Por onde é que eu claro. vou? Pelo instrumento ou pela minha avaliação informal, não é? Pela minha avaliação não instrumental. E eu acho que esse é um exemplo bom também daquilo que nós gostávamos de Sim, refletir. por isso, complementam-se, no fundo, não é? Elas complementam-se e Uhum. são importantes. E olhar de Também quer facto. dizer alguma coisa, não é? O facto dela ter aqui, isto é um perfil que também é importante, não é? É, porque geralmente isso é muito importante e os instrumentos olham para um produto, poucos olham para o processo, e mesmo quando olham para o produto, quantificam-no, não o qualificam. Uhum. Portanto, esta qualificação é muito importante porque distinguirá aquela criança que tem um teste de produção mais fraco comparativamente, aquelas duas crianças que têm testes de produção muito semelhantes, mas em que uma encontramos dificuldades num determinado tipo de sons e na outra noutro. Ou seja, temos uma avaliação do produto que quantifica, mas há que olhar para a qualidade desse produto e há que olhar também para o processo, para aquilo que levou àquele produto. E instrumentos que olhem para o processo, diria que há poucos ou quase não há. Portanto, temos que continuar também a trabalhar neste sentido em ter instrumentos que respondam a estas questões, e isso é um processo difícil e exige muita investigação, muito tempo, não é? Eu acho que também. Mas eu acho que o facto de não termos respostas todas nos instrumentos, pode ajudar a responder a esta reflexão, não é? Que talvez seja mesmo útil combinar as duas coisas, utilizar instrumentos que estão validados e que estão concebidos e complementar com aquilo que o terapeuta acha que é importante para a sua avaliação e as suas conclusões, não é? Pronto, acho que por hoje é tudo. Sim, É isso. obrigada por esta conversa novamente. Até Beijinho. à próxima conversa. Beijinho.